Saúde em Dia hoje, atendendo a diversos e-mails que o programa tem recebido, vamos falar de um assunto que é muito comum nas pessoas. As pessoas às vezes acabam achando que não tem, não, eu não tenho isso, fulano tem, mas eu não tenho, comigo nunca vai acontecer, que é a depressão. E o tratamento da ortomolecular na depressão. Quem vai falar sobre isso? Terapeuta ortomolecular Alberto Santini. É muito comum as pessoas que vêm aqui terem um sintoma de depressão, né? Até porque eu coloco até o meu trabalho, eu estou nessa área por causa disso. Então, eu comecei minha vida profissional na área da saúde direcionando esse grupo. Então, você pode ver que, inclusive, num outro programa que nós gravamos, inclusive, eu falei bastante sobre esse assunto. Foi nossa primeira entrevista que fizemos, porque, na verdade, assim, a depressão é muito ampla, né? Eu falo assim, depressão. Fica parecendo uma coisa, assim, até comercial demais. Só que a depressão, na verdade, é qualquer coisa que jogue uma pessoa para baixo. E isso pode ser uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, um desânimo, uma insegurança, um medo. E, na verdade, assim, todo mundo tem? Todo mundo tem. Tem que ter. Eu tenho que estar com medo de repente olhar para o lado para ver se eu vou ser assaltado ou não. Vou ter que atravessar a rua, olhar para os lados. Tem tudo insegurança com os meus filhos. Só que não pode começar a virar um padrão normal. Ele não pode passar de um padrão normal aquilo que começa a te atingir a ponto de modificar a sua vida. Então, a partir do momento que essa angústia, essa tristeza, essa melancolia muda, começa a virar um excesso constante, começa a virar um padrão fora que você não se adapta àquilo e começa a modificar a situação de vida que você tem, aí é um ponto de nós pensarmos num tratamento. E outra, quando a gente fala assim, a depressão, em quem? Quem é essa pessoa que pode estar com um desses fatores? Então, você tem que ver a condição qual é o grupo da personalidade da pessoa. Um está angustiado e é ansioso. O outro está triste e é agitado. O outro está com medo e é pensativo. Você vê todos assim, medos, angústia, tristeza, está tudo no meio de uma depressão, se você for ver. Então, o legal da avaliação é exatamente isso, é chegar para cada pessoa que nos procurar e descobrir quem é você, qual é o grupo de personalidade que você pertence, tanto a nível físico e ver o seu emocional. Dentro da sua personalidade, qual é o grupo emocional que está te incomodando mais? E o que isso está te gerando fisicamente? Por exemplo, o medo, por exemplo, pega um pânico. O medo, muitas vezes, ele está gerando sintomas. A pessoa está achando que vai ter um ataque, uma morte súbita. Tem coisas que manifestam sintomaticamente e, na verdade, não é patológico. A pessoa faz exames e não aparece nada. Ela sente tudo e não está aparecendo nada. E isso aconteceu comigo anos. Eu falo que foram anos de terror. Modificou minha vida inteira. Ao ponto de eu mudar até minha área, que eu era advogado de uma empresa multinacional, e mudei minha área, fui para a área da saúde hoje. Nos últimos 21 anos, eu mudei minha vida por causa dessas situações que eu acabei vivendo, onde eu passei por todos os tipos de tratamento. E outra coisa, estou há 20 anos com problema independente de substâncias controladas. Está baseado no tempo, né? E o tempo não é o mais importante. Às vezes pode bastar um segundo para mudar a sua vida. Na hora que você encontrar a sua técnica, que é aquela que bate de encontro a você, que pode ser essa ou outra, eu estou falando na visão da ortomolecular, batendo de encontro a você, eu já vi pessoas com 20 anos de depressão, vivendo de remédios controlados, saírem em pouco tempo da situação e comemorar no final com champanhe. Então, assim, o nosso objetivo é realmente analisar vocês dessa forma global, vamos dizer assim, e dentro dos padrões, montar uma estrutura individualizada com um tempo previsto. E fiquem felizes que, normalmente, o tempo do tratamento não é equivalente ao o tamanho do seu problema. Às vezes o problema parece muito grande e, às vezes, o tratamento pode ser muito simples. Agora, no caso da depressão, existe também aquela depressão bipolar. Aquelas pessoas que um dia elas estão depressivas, outro dia elas estão numa alegria constante, ou, de repente, numa ansiedade. Isso tudo é decorrente, às vezes, até traumas ou esses reagentes que acabam prejudicando o nosso organismo. Então, o bipolar, na verdade, eu falo assim, que cada técnica inventa um nome diferente. Na nossa técnica, aqui a gente vai chamar isso de síndrome de desadaptação. Por isso que eu peço, não se rotulem. Antes de você achar um rótulo do seu tamanho, do seu grande problema, acha um rótulo da grande solução da sua vida. Vamos pensar na solução e não no tamanho do problema. E outra, normalmente quem está nessa situação, ele está vivendo, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, então vai aparecer na avaliação
Tá? E elementos químicos, com certeza, através da memória das suas células. As suas células me contam a sua história. Então, ele vai funcionar como o elemento químico é como um cloro de uma água. Ele vai fazer uma limpeza, é tirar o registro da memória celular. É como se fosse o antivírus de um computador. No caso do tratamento, aquela mulher também, outra depressão muito comum, a depressão pós-parto. Ela pode vir, ela está amamentando, ela pode vir a fazer o uso do tratamento da ortomolecular? Ela deveria já ter começado, inclusive, antes da gravidez. Poderia ter feito durante a gravidez e o pós-gravidez. Existem visões diferenciadas de ortomolecular. A nossa visão não é a visão da medicina, é a visão terapêutica da ortomolecular. Já começa que a manipulação dos produtos são diferentes. Um usa miligramas maiores, que é bom também, é outra visão. O nosso são oligos-elementos, são pequenas partículas tiradas dentro de alimentos, inclusive. E alimento não faz mal para ninguém, pelo contrário, ele nutre uma pessoa. E a visão que a gente tem não é dar quantidade, é produzir reações bioquímicas às enzimas para que o metabolismo reaja e o emocional também. Então, o que acontece? A herança genética do bebê vai ser melhor se ela fizer durante a gravidez. E no pós-parto, eu tenho vários grupos de pessoas que já se trataram. Normalmente, os benefícios são muito grandes. E não se esqueça que o benefício vai vir diretamente para o seu bebê através da amamentação. O elemento químico, ele é como eu falo, é que nem cloro na água, mas é que nem um adubo de uma flor. Você também está adubando o seu filho através dos seus próprios nutrientes. Algum sintoma, aquela pessoa que está em casa, não totalmente uma depressão, mas de repente ela tem um estado depressivo, um dia ela está deprimida, um dia ela está muito ansiosa. Quem deve procurar o tratamento? Bom, a partir do momento que nasceu, 2 anos e meio já seria ideal. Tá? Como outros países, que nem a França, que é o primeiro lugar do mundo, a Alemanha, onde os países que as pessoas conhecem mesmo o ortomolecular, desde os 2 anos e meio de idade já pode se tratar. Então, nós não vamos escolher o grupo de pessoas e, assim, eu acho que assim, você já traz herança geneticamente herdada de pai e mãe. Então, independente do seu sintoma estar grande ou não, você muitas vezes já pode estar eliminando isso. Inclusive, uma criancinha com 2 anos e meio já pode fazer seu tratamento. Tá? E a idade é ilimitada. Não tem, eu já tive paciente com 103 anos de idade. Só que assim, o que acontece é que aquela herança genética que você já trouxe, que é uma ferrugenzinha, no decorrer da vida ela vai aumentar e outras vão aparecer pela vida que você vai levando. Então nós vamos usar o quê? Um tratamento para, independente do momento que você esteja, trazer um benefício e um fortalecimento através dos nutrientes. Santini, obrigada mais uma vez pela sua participação. Então, a gente vai fazer assim, um próximo programa, a gente vai falar sobre o tratamento, vamos mostrar como que é o tratamento, tem a parte lá com a Dani também, né, com a Bruna, aí depois a gente vai estar mostrando. Não saia daí, no próximo bloco eu volto com mais Saúde em Dia. Até já!